A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira e estou vindo aqui para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 8, que traz como título Capacitados para Servir uns aos Outros. Uma lição maravilhosa, uma lição muito importante. Você com certeza vai aprender coisas novas. Você que é professor vai poder aí compartilhar com seus alunos. Também quero mostrar para você esse plano de aula aqui, ó, que resume de uma maneira bem simplificada em relação aos dons. Tá tudo aqui. Se você deseja receber esse plano de aula, vou deixar o link na descrição. Você pode falar diretamente comigo. Olha só, esse plano de aula bem prático para você aí, né? O nosso pastor Fábio foi que elaborou esse plano. Também lembrando, né, do meu livro, O Homem Inspirado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro da humanidade. Também trato em relação ao anticristo, a personalidade do anticristo, da onde ele vai vir, o que ele irá fazer, está tudo aqui neste livro, num valor bem acessível. Se você deseja adquiri-lo, também deixarei o link na descrição. Você vai falar diretamente comigo e eu vou mandar aí na sua casa. Lembrando, se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe geral. Também deixa a saudação meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos rapidamente à nossa vinheta e já iniciamos com a nossa lição. Muito bem, retornando à nossa lição, como de costume, vamos fazer a leitura do texto áureo, que diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Romanos 12:4. A verdade aplicada. Devemos ser dedicados e zelosos no uso dos dons distribuídos segundo a graça de Deus para o bom desenvolvimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. Os objetivos da lição, como de costume, são três. O primeiro é apresentar a importância de exercitar os dons. O segundo é ensinar que os dons estão a serviço do reino de Deus, né, e não da pessoa. Terceiro, mostrar como servir a Cristo através dos dons. O nosso texto de referência está em Romanos, no capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 8. Como introdução para essa aula, eu gostaria de trazer para vocês uma breve explanação acerca deste planinho de aula do pastor Fábio. Aqui nós vamos tratar sobre os dons e vamos perceber como é que eles estão inseridos na palavra de Deus. Os dons são divididos entre dons espirituais e dons ministeriais. Nos dons espirituais, nós já estudamos, né? São 9 os dons espirituais, dividimos eles em grupos, você lembra disso, né? Nós estudamos nas 3 últimas aulas. E aí a gente tem, então, os dons ministeriais, que também se dividem em 2. Então, os dons ministeriais são os dons de liderança e são os dons de serviço. Para a gente ter mais clareza em relação a isso, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai falar desses dons ministeriais. O que diz o texto? Cada um administre uns aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, observe que Pedro está dizendo que todos receberam um ministério, e esse ministério ele vem a partir do dom que o Senhor entregou para ele. E aí nós temos então esses dons ministeriais que vão se dividir entre os dons relacionados à liderança e os dons relacionados ao serviço. Quais são os dons relacionados à liderança? Então anote aí. São os dons que estão
no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Observe o que diz o texto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, são os 5 dons ministeriais que a gente chama de dons de liderança, né? Então, para você guardar bem, eu aprendi já há muito tempo uma coisa bem interessante, né? Então, são 5 os dons ministeriais. Então, nós temos aqui o dom, né, que é o pastor, que é aquele que toca em todos, né? O pastor, ele tem essa capacidade, né? Todos nós precisamos ter um pastor, todos nós precisamos ter alguém para nos instruir, para nos orientar, para nos ajudar em oração. Então, o pastor, ele toca em todos. Aí nós temos o profeta, né? Que é aquele que aponta os nossos pecados, que mostra o caminho, o profeta. Nós temos, né? O apóstolo, que é o maior de todos, o apóstolo, que está, né, em primeiro, que é aquele que faz aquele trabalho de abertura de igrejas, né, que formam igrejas, mais o trabalho do enviado, missionário, né? O missionário, ele faz esse trabalho do apóstolo. Aí nós temos aquele que é o anelar, que é o evangelista, que é o que trata da aliança, do relacionamento entre o homem e Deus, é aquele que estabelece isso, que fala do evangelho, que ganha almas. Então, é o aliança. E nós temos, então, o último, né? Que é o dedo mindinho, que é o mestre, né? Que é o doutor, que é aquele que Deus usa para abrir os nossos ouvidos, para nos fazer entender, aquele que clareia as escrituras, aquele que mostra o caminho, aquele que revela as heresias. Então, é o mestre. Acredito que esteja aqui comigo muitos professores, muitos mestres, que a gente chama de dedo mindinho, aquele que abre os ouvidos. Muito bem, então são esses os cinco ministérios, né? Que são os ministérios de liderança, que está lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, mestres. Aí nós temos o que nós iremos estudar hoje, que são os dons de serviço, que tem uma lista também. Aqui o autor da lição, né, o bispo Oídes, ele vai trazer profundamente em relação a esses dons de serviço. É importante lembrar que Paulo, ele não fazia separação entre os dons ministeriais e os dons de serviço. Ele não via a necessidade de fazer essa separação, porque ele entendia que os irmãos já tinham noções acerca disso. Ele entendia que não havia necessidade. Então, por muitas vezes, em outros textos, nós vamos ver até alguma certa mistura entre os dons de liderança, dons ministeriais de liderança, e os dons ministeriais de serviço. Mas vamos então pensar um pouquinho, eu vou fazer um resumo. Acompanha aí, né? Vou fazer um resumo já e depois a gente vai entrar na nossa lição tópico por tópico. Vamos junto, não sai daí. Então vamos lá. Serviços. Está lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao 8, que é o nosso texto de referência, e também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Vai falar também dos dons de serviço. Quais são eles? Então, na nossa revista, nós vamos tratar sobre a profecia também, mas eu vou deixar para nosso tópico em que estará tratando especificamente da profecia. Vamos então à listagem dos dons ministeriais de serviço. Aqui no nosso texto de referência, no capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo vai começar a falar deles. Observe o primeiro. Então, versículo 7 diz assim: se é ministério, seja em ministrar.
A palavra ministério aqui cabe muito melhor no grego a palavra diaconia. Então, servir, serviço. Na igreja é necessário ter esta função. Dentro dessa perspectiva de servir uns aos outros, o diácono, ele ilustra perfeitamente, porque ele está ali servindo a nave da igreja, ele está ali levando a Santa Ceia, cuidando dos necessitados, cuidando das viúvas. Então, o primeiro dom de serviço é o trabalho diaconal. O diaconato, ele ilustra bem esse dom que o apóstolo Paulo estava se referindo. O segundo está logo em seguida. Paulo diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, dentro da perspectiva da igreja, há muitos que ensinam. Nós, professores da escola dominical, temos essa função, mesmo muitas vezes não exercendo um cargo de liderança, uma função, né, um ofício de liderança, mas podemos ensinar, professor dos jovens, das mulheres, dos homens, das crianças. É um ministério de ensino que também é um serviço prestado uns para os outros. O terceiro que Paulo vai falar é o de exortar. E é importante a gente trazer o original dessa palavra exortar, porque exortar não é admoestar, não é repreender, mas exortar é você confortar, é você animar, é você incentivar a pessoa a continuar no seu caminho, continuar no seu relacionamento com Cristo. É você dar a essa pessoa o combustível para ela continuar seguindo. Então, exortar seria nesse sentido. Há pessoas que têm esse chamado, é natural, é algo que vem do Senhor. Um outro aspecto importante que eu não disse, vou dizer agora para vocês, é que quando nós falamos dos dons espirituais, aqueles 9 que nós estudamos nas aulas anteriores, são manifestações, não é algo residente na pessoa. O Espírito Santo pode se manifestar e usar essa pessoa através dos 9 dons espirituais, dependendo de cada pessoa. Agora, quando a gente fala dos dons de serviço, dos dons de liderança, desses dons ministeriais, nós falamos que estes dons são residentes, fazem parte já dessa pessoa. Então, ela pode ser usada por Deus com esses dons o tempo inteiro. Ele está à disposição da pessoa, ela está à disposição do serviço na obra de Deus. O próximo é o que reparte. A palavra repartir aqui traz o sentido de contribuir. São pessoas generosas que Deus abençoa ela com muitos recursos e ela tem uma facilidade em compartilhar as coisas que Deus entregou a ela. E essas pessoas ajudam muito na obra do Senhor, ajudam muitas famílias, porque Deus abençoa elas com muitos recursos e elas têm generosidade, têm um coração grande e compartilham isso. Na verdade, todos nós precisamos ter essas características, mas a pessoa que tem esse dom, ela tem uma facilidade em contribuir. O próximo dom ministerial de serviço, o que preside, aí ele fala com cuidado. Presidir é liderar, é aquela pessoa que ela tem a capacidade de trazer as outras, de unificar o grupo, né? de conduzir o grupo, né? De ser uma voz. Então, esse dom ministerial ele é muito importante. A gente vai ver presente na vida de Pedro, né? Como Pedro era um líder nato, né? Como ele era conduzido pelo Espírito de Deus para trazer, né, a unidade do corpo de Cristo. Então, o dom de liderar, o dom de presidir. O próximo, Paulo, ele fala da misericórdia, né, o que exercita misericórdia. E aqui nós temos, né, uma outra palavra, se a gente ler nas outras relações do apóstolo Paulo, Paulo fala dos que
agem com misericórdia e com socorro. Então, esse chamado, né, todo crente deve ter, todo crente deve agir com misericórdia, todo crente precisa socorrer uns aos outros. Mas a pessoa que tem esse ministério, né, esse dom de serviço, ele tem uma facilidade, para ele é muito mais fácil agir dessa maneira, de socorrer os outros, de agir com misericórdia. Então Deus, ele vai habilitando o seu povo para que melhor a sua obra seja realizada. E por último, Paulo fala do governo, da administração. Então esse é o último dom de serviço. É claro que Deus pode usar a gente de diversas formas, ele pode criar novos dons, porque a intenção de Deus é o avanço, o crescimento da obra dele, é a ampliação do reino de Deus, então Deus pode criar. Então esse último é o governo, que fala de administração. Pessoas que sabem administrar, pessoas que sabem cuidar, pessoas que sabem fazer com que a coisa funcione. A igreja precisa de administradores, porque além da igreja ser um organismo vivo, né, a igreja também é uma instituição religiosa. Então é necessário que haja ordem, que haja decência, que a igreja cumpra com os seus deveres jurídicos. Então a palavra de Deus diz também que Deus ministra sobre os seus filhos o governo, a administração. Dito isso, então, foi só um resumo de tudo que a gente vai tratar aqui para nós entendermos claramente do que estamos falando. Agora nós vamos repartir, né, conforme os nossos tópicos, porque agora nos nossos tópicos nós vamos aprofundar em cada um desses dons de serviço. Vamos voltar um pouquinho e vamos pensar nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 12. Paulo inicia o versículo 1 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável, que é o vosso culto racional a Deus. E não vos conformeis com este mundo, versículo 2, mas renovai-vos do vosso entendimento e sabeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no primeiro versículo, Paulo ele fala da nossa apresentação, da gente se colocar a serviço de Deus, na adoração e no trabalho. É importante a gente salientar isto, porque há muitos cristãos que estão chegando e eles não conseguem perceber a necessidade de se envolver no serviço, porque isso faz parte também das características de um novo nascimento, de uma pessoa que teve um encontro com Cristo. Então nós precisamos entender que é necessário servir uns aos outros. E é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Porque quando a gente fala de apresentar o nosso corpo, a gente só enxerga no sentido de adoração, da hora do louvor, de prestar o culto na igreja. Mas apresentar o nosso corpo também refere-se a servir aos outros. E como a gente faz isso? Através dos dons de serviço. Aí Paulo vai dizer o seguinte, que se a nossa mente foi transformada, nossa mentalidade, né, a palavra aqui, a metanoia, a nossa mente foi transformada, os nossos pensamentos, a nossa conduta, porque você sabe que as nossas ações, elas estão interligadas com os nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende. Então Paulo fala que a nossa mente ela foi transformada, ela foi regenerada, e isso vai fazer com que a pessoa esteja consciente do trabalho que ela precisa realizar, daquilo que Deus tem para ela e qual é o chamado dela. Então Paulo ele vai trazer primeiro esses textos para a gente entender, e aí ele vai tratar acerca da necessidade de compreender que somos partes integrantes do corpo de Cristo. Então, são várias partes e cada parte tem uma função específica. E é assim também no corpo de Cristo. Cada um tem uma função que é útil, nem todos podem exercer todas as funções, embora
Paulo fala que devemos abundar nos dons, ou seja, a gente pode exercer mais de um dom, a gente pode se encher de dons, mas isso não quer dizer que eu vou deixar de depender do outro. Nós temos essa necessidade. Muitas pessoas estão dizendo assim: eu não preciso ir à igreja, eu não preciso fazer parte da igreja. Claro que precisa, nós precisamos estar integrados no corpo, porque lá há pessoas diferentes de nós que são usados por Deus para atingir, né, aspectos da nossa vida que nós não temos essa condição de atingir, porque não nos foi dado esta graça, né, este dom. Dito isto, vamos ao nosso primeiro tópico, que é exercitando os dons. Então, neste primeiro tópico, nós vamos tratar acerca de amor, moderação e humildade. O autor da lição vai falar que no uso dos dons ministeriais de serviço, eu preciso sempre entender que para que eles sejam realizados da melhor forma possível, eu preciso agir com amor, com humildade e com moderação. Tudo isso são manifestações da graça de Deus em nós para a gente conseguir fazer da melhor forma o trabalho do Senhor nosso Deus. Tópico 1.1. Graça para o exercício de diferentes ministérios. Então, o autor da lição, ele nos traz a ideia de que para eu exercer os ministérios é necessário a graça de Deus. É importante a gente pensar sobre isso, por quê? Porque muitas vezes você chega na igreja e a pessoa ministra uma palavra, ela ministra com graça, com sabedoria, com entendimento, por quê? Porque ela está profundamente envolvida com o Espírito Santo, ela está cheia da graça de Deus, essa pessoa. E aí ela presta o serviço na obra do Senhor da melhor forma possível. Porque a pessoa pode ter um dom, mas ela não agir de maneira satisfatória. Por quê? Porque lhe faltou a graça de Deus. Lembrando que os dons ministeriais de liderança e de serviço são dons residentes. A pessoa recebeu, está na vida dela. Ela já é uma dádiva, é um presente que Deus entregou para ela. Já os dons espirituais, que nós estudamos, né, os três grupos, são manifestações do Espírito Santo, que de acordo com a vontade do Espírito Santo, na vida da pessoa, ele pode se manifestar. Já aqui não, aqui é algo nato, né? Passa a fazer parte da pessoa, os dons ministeriais de serviço e de liderança. E então ela precisa da graça de Deus para melhor administrá-los, certo? Tópico 1.2. Os dons de serviço devem ser usados para a edificação da igreja. Então, mais uma vez, o autor vai elucidar a importância de que todos os dons é para o elevo da igreja, para a edificação da igreja, para que a igreja esteja cada vez mais na direção certa, cada vez mais agindo como Deus quer, né? Agindo de acordo com a vontade de Deus. Paulo vai corroborar isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles. Então, quanto mais você tiver os dons, melhor você vai executar a obra do Senhor. Aí ele traz, né, aquilo que é mais importante. Ele diz assim, para a edificação da igreja. Então, se nós queremos mais dons, precisamos sempre ter isso em mente. Esse deve ser o nosso objetivo, a edificação da igreja. Tópico 1.3. Aí a gente vai tratar do dom de profecia, que vai estar em outras listas, né? Se a gente ler Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, vai aparecer a profecia, que a gente vai perceber que o exercício da profecia passa a ser um dom de serviço aqui na relação que nós estamos a estudar.
No entanto, também a profecia vai estar relacionada num dom espiritual que é uma manifestação. Observe que as ações do Espírito Santo estão interligadas, interrelacionadas. A profecia é o único que aparece nessas duas listas por conta de Paulo ver a importância deste dom e de fazer com que a igreja entendesse acerca dele, usasse esse dom da melhor maneira possível. Por isso, né, a gente vai ver Paulo, ele tratando desse dom no capítulo 12, né, no capítulo 14 de 1 Coríntios, porque ele queria que realmente a igreja fizesse uso desse dom da melhor forma possível, né? A gente vai perceber problemas sérios na igreja de Corinto em relação ao uso desses dons. Então, Paulo vai trazer todo o esclarecimento. Eu achei bem interessante o que a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal trouxe, né, como exemplos de manifestações dos dons ministeriais de serviço. É interessante a gente anotar isso, por quê? Porque aí a pessoa ela consegue perceber qual é o dom que ela tem, porque há muitos que não sabem qual é o chamado. E aí aqui nós temos, né, por exemplo, os profetas são geralmente corajosos e articulados. Os servos ou ministros, né, o serviço de diaconia, são aqueles que exercem o ministério com fidelidade e lealdade. Os mestres são aqueles que têm um raciocínio claro, que conseguem trazer a palavra, elucidar a palavra de uma maneira que a gente entende. Os que repartem são generosos e dignos de confiança. Os líderes, né, aqueles que presidem, são bons organizadores e administradores. Os misericordiosos demonstram bondade. Então a gente tem aqui, né, orientações para tentar discernir qual é o dom, qual é o nosso chamado. Tópico 2. Dons de edificação, exortação e ensino a serviço do reino de Deus. Lembrando que os dons são dádivas divinas. A gente não recebe eles por mérito. Deus distribui de acordo com a sua vontade. No tópico 2.1, a gente vai tratar do dom de ministério a serviço da igreja. Como eu disse lá no início, este dom se refere ao trabalho de diaconia, ao trabalho do servo. Todos nós estamos para servir. É importante lembrarmos que na Bíblia de Estudo Romo vai falar que até o pastor precisa ter esse ministério, precisa também estar disposto a servir, também precisa ser um diácono. E eu abro aqui e eu entendo que tanto o pastor quanto os outros ministérios de liderança também precisam entrar nessa lista do servir ao Senhor, com os seus chamados, com os seus dons. Estamos com este propósito, trazer a edificação da igreja. No tópico 2.2, nós temos o dom de ensinar a serviço da igreja. Então, como eu disse para vocês anteriormente, aqui nós temos a ideia dos professores da escola dominical, dos líderes de departamentos, aqueles que instruem, aqueles que elucidam, que clareiam, que trazem a palavra de Deus, que explica o caminho do Senhor, que ensina as pessoas a caminhar com Cristo. Então, este é um dom também importante na igreja, que é o dom do ensino, né? Aquele que abre o nosso entendimento, que clareia a nossa visão. É fundamental na igreja. Paulo, ele vai escrever lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, aquele que tem esse chamado, aquele que tem esse dom de ensinar, ele precisa se esmerar, ele precisa debruçar nas escrituras, ele precisa ler, ele precisa estudar, ele precisa se empenhar, porque não vai adiantar nada ele ter esse chamado e ele não se aplicar. Os irmãos imaginam quantas horas a gente gasta para estudar
e gravar este vídeo. Então tem todo um trabalho, né? Um trabalho, a semana toda a gente está estudando, está meditando para poder ensinar. Então o professor precisa entender isso, ele tem que antecipar os seus estudos para poder ministrar com graça, com sabedoria e com entendimento. Tópico 2.3, dom de exortar a serviço da igreja. Então, a palavra exortar, como eu disse, não é a ideia de admoestar, não é a ideia de advertir, de repreender, mas é a ideia de trazer o que? Consolo, de dar à pessoa ânimo, de confortar, de incentivar. É aquela pessoa que está sempre animada, dizendo, não, vamos para a igreja, vamos orar, vamos na escola bíblica, vamos aprender. Essa pessoa, ela tem esse chamado, esse ministério, esse dom para incentivar os outros a continuar a caminhada. Essa pessoa é aquela que vai na casa da outra, que está desanimada, vamos para a igreja. Então, esse dom, ele é fundamental na igreja e a gente sabe que a igreja caminha graças também a essas pessoas que Deus usa para incentivar as outras. Tópico 3. Dons de cuidado e administração no serviço do reino de Deus. Então, nós temos aqui agora a relação dos dons ministeriais de serviço relacionadas com cuidado e administração. Tópico 3.1, dom de repartir a serviço da igreja. Então, a pessoa que tem esse dom de repartir, de contribuir, Deus dá a ela muitos recursos para ela poder ajudar outros, ajudar famílias mais pobres, ajudar na ampliação da obra do Senhor, na construção de igrejas. Então, essa pessoa, ela tem em seu coração a generosidade. Na verdade, é algo que deve estar no coração de todos os cristãos. Porém, essa pessoa tem algo além, que é algo que é o Espírito Santo que ministrou no coração dela. É algo que vai transpor. A generosidade dela é maior, a capacidade de compartilhar dela é incrivelmente maior do que a de um cristão que não tem esse dom. Então é importante essas pessoas na igreja, porque elas ajudam a alavancar a obra do Senhor. Tópico 3.2, dom de presidir a serviço da igreja. Então, como vimos, a palavra presidir dá-nos a entender a questão do trabalho da liderança, daquele que está ali liderando, o líder de departamento, líder dos jovens, líder das irmãs, líder das crianças. Então essa pessoa, ela tem um dom ministerial de serviço que é o de presidir, que é o de liderar, que é o de conduzir, né? Parte do rebanho de Cristo, de incentivar, de animar, de fazer com que as pessoas continuem trabalhando em prol ao reino de Deus. Essa liderança também está na vida de quê? Dos dirigentes das congregações, está na vida dos pais, né, das mães, dos que cuidam do lar. Então, este dom, ele é fundamental para o avanço da obra do Senhor, para a boa conduta familiar. Então, este dom, ele é crucial e devemos pedir para que o Senhor nos dê esta capacidade de presidir, de liderar. Tópico 3.3, dom de exercer misericórdia a serviço da igreja. Então aqui a gente percebe que todos nós precisamos agir com misericórdia, ser misericordioso. Jesus disse, né, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Porém, as pessoas que têm o dom, ela vai além, ela age com muito mais facilidade, ela estende a mão, ela perdoa, ela ajuda, ela socorre de uma maneira muito mais intensa do que aquele que não tem. Por isso é importante a gente pedir para que Deus nos dê os seus dons, né? Que possamos abundar nesses dons, encher-nos desses dons, porque assim, com certeza, iremos contribuir muito mais com a expansão do reino de Deus. É claro que quando falamos das maneiras que Deus pode nos usar, Deus vai muito além. Paulo deu alguns exemplos
das manifestações de Deus em nossas vidas. Mas Deus pode nos usar em qualquer área, em qualquer situação. Por quê? Porque o Espírito Santo que Ele derramou sobre a nossa vida é um Espírito criador, é um Espírito que faz com que coisas que não existem passem a existir. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e compartilhe com os irmãos da igreja. Continuemos a nossa próxima lição, a lição de número 9. Pastor Alexandre Pereira, um forte abraço, até a próxima e tchau! O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade.